Olá, bom dia. Seguimos nosso devocional falando de promessas. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está acompanhando, deixa aqui um like, um comentário. Amém? Hoje nós vamos falar de ser curado como José. Ser curado antes de chegar ao trono. Antes de chegar no lugar da promessa. Ser sarado por Deus e também de ter um caráter aprovado como José do Egito. Olha, José sofreu muito, as escrituras sagradas dizem, que os próprios irmãos venderam ele como escravo. E ainda que ele amava muito o pai, amava o pai profundamente. Então a separação do pai foi algo que o marcou demais. Além disso, ele se tornou escravo, numa terra tão distante da sua casa. E ali ele estava sozinho, mas o Senhor estava com ele. O Senhor era com José. A palavra fala isso quando diz que tudo que José fazia prosperava. Tudo que ele fazia era abençoado. Mas existia dentro de José uma ferida, meu amado, porque você imagina que uma ferida dessa não se fecha da noite para o dia. Por mais que ele tivesse comunhão com Deus, o Senhor foi tratando e curando as suas feridas. Salmo 147, verso 3 é tão lindo que ele fala assim que o Senhor cuida das feridas daquele que tem o coração quebrantado. O Senhor cuida das feridas, o Senhor sara. Não é Ele que sara as nossas feridas, e Ele foi sarando as feridas de José. Porque José vai dizer que Deus deu um novo sentido para a dor dele. Ou seja, Ele ressignificou a sua dor. Ele foi curado antes de sentar no trono. Porque quando uma pessoa ferida, ela toma um lugar de destaque, ela vai querer, sabe quando você está ferido, você toma um lugar de destaque? Isso pode acontecer, a gente vê por aí, né? E pode acontecer até mesmo com a gente. Se a gente estiver ainda ferido e for colocado em algum lugar de destaque, a gente vai apontar e falar assim, ó, tá vendo onde Deus me colocou? Tem alguém que já viu isso aí? Tá vendo? Você vai querer, quando você ainda está ferido, você vai querer que as pessoas te dê valor por aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, mas o teu valor não está no lugar de destaque. O teu valor não está na promoção, o teu valor não está na promessa, o teu valor está em ser filho de Deus, em ter relacionamento com Ele. Então, quando uma pessoa ferida alcança um lugar de destaque, ela tende a querer ser valorizada por causa daquilo. É como se ela quisesse esfregar na cara das pessoas, olha aí, eu tenho valor, eu disse, sempre te avisei, mas esse não é o propósito de Deus. Deus honra pessoas, abençoa pessoas, coloca pessoas em lugar de destaque, não para ferir ninguém. E não é para provar o valor delas, não. Elas já têm valor inestimável. Desde que o Senhor entregou a vida do seu próprio Filho por nós, o nosso valor é inestimável. Nós não temos que provar valor para ninguém, porque temos um valor inestimável para Deus. Mas quando você está curado, você é colocado num lugar de destaque, Deus te abençoa, você vive uma promessa, seja ela qual for, eu não sei, porque Deus tem uma promessa para cada um, você não vai refletir mais as suas feridas. E assim aconteceu com José. Doeu, meu amado, ele chorou sim. Nossa, foi muito difícil quando ele viu os irmãos, mas ele foi curado. E nós podemos ver que ele foi curado aqui em Gênesis, no capítulo 50. Quando o pai dele ele parte, falece, os irmãos começam a ficar com medo. Nossa, agora José vai acabar com a gente, porque ele tem a oportunidade. Ele só estava tratando a gente bem porque o pai estava vivo. Agora que o pai morreu, certeza, ele vai vir para cima da gente com tudo. A gente vendeu ele, a gente queria matar ele. Mas olha o que José fala em Gênesis 50, número 50, verso 19. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Ele falou, eu não estou no lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus
o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Muito forte, porque se José estivesse ferido, o Senhor não colocaria ele lá ferido. Primeiro o Senhor o curou para colocar no lugar de destaque. Para cuidar de vidas ele precisava estar sarado, porque senão agora ele ia se vingar dos seus irmãos. Mas ele falou: por acaso eu estou no lugar de Deus para fazer algum mal com vocês? Vocês intentaram o mal contra mim. Olha que forte. Mas o Senhor, por quê? Porque o Senhor era com José. E o Senhor, o que o Senhor fez? Tornou isso em bem para mim. Com Deus é assim, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas se o Senhor for com você, Ele vai fazer isso se tornar em bem. Deus é bom, e a palavra fala, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. O Senhor faz o mal que chegou na tua vida, e se chegou na tua vida foi porque Ele permitiu. Então, se chegou aí na tua vida, o Senhor permitiu, é mal, é ruim, parece que vai acabar com você, calma. O Senhor vai fazer isso, vai fazer isso cooperar para o teu bem, vai fazer isso no teu processo, vai cooperar para você chegar onde Deus quer que você chegue. José teve o seu caráter também aprovado, quando ele servia mesmo ali, ele foi colocado na prisão injustamente, acusado ali de assediar a mulher de Potifar, mas ele falou o quê? Quando a mulher insistiu para que ele ficasse com ela, ele falou assim: por acaso, como poderia eu fazer tamanho mal ao Senhor? Ele temia o Senhor. Não, eu não vou fazer tal mal ao Senhor. Como poderia eu fazer tamanha maldade contra Deus? E ele era fiel mesmo na prisão. Ele continuava servindo, ele continuava ali tendo um caráter a cada dia aprovado diante de Deus, e o Senhor era com ele. Então, uma das coisas que Deus trabalha em nós para que nós venhamos viver a promessa é o nosso caráter. Ele trabalha em nós e também Ele cura as nossas feridas. Salmo 147, verso 3, o Senhor cura as nossas feridas, as feridas daquele que tem um coração quebrantado. Ele está lá sarando, colocando bálsamo, colocando azeite, colocando ali nas feridas vinho e azeite, sarando cada uma das nossas feridas. Que o Senhor te sare e te cura, porque pessoas feridas ferem pessoas, mas fala: Senhor, eu não quero ser uma pessoa ferida, eu quero ser uma pessoa curada, eu quero ser uma resposta de cura nessa geração, eu quero ser uma resposta de vida, de milagre, eu quero ser cura para minha família, para minha casa, para os meus e para outras pessoas. Eu não vou ser ferida não, eu não vou ser ferida aberta, eu vou ser cura. Para onde quer que eu passar, principalmente primeiro na minha casa e depois em outros lugares, eu vou ser saúde, eu vou ser cura, em nome de Jesus, na minha geração, e eu vou cumprir a minha missão e o meu propósito em nome de Jesus.